Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre Jesus nos salva para vivermos em pecado? Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser deixar um comentário nos comentários é opcional. Eu vou estar lendo e respondendo, né? Hoje mesmo, no último vídeo agora, o rapaz deixou lá um comentário, né? Pedindo orações, né? Pedindo que Deus dê paz de espírito e, e força, acho, não lembro agora o termo que ele usou lá, né? Paz de espírito e proteção, né? Então, eu já fiz uma oração por ele, então quem quiser deixar lá pedido de oração, fique à vontade, tá bom? O comentário é para isso. Sugestões, né? Ou comentários sobre a meditação, seja que sabe, tá certo? Eu estarei lendo, respondendo, orando por quem pedir, tá bom? E peço que aqueles que estão me ouvindo que não se inscreveram ainda neste canal, que é o canal do Senhor, que se inscrevam, eu sou apenas o mediador, administrador do canal, tá bom? E agora juntos vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor tome seu mensageiro mais uma vez aqui falando e me inspire, para que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Assim como foram os patriarcas, os profetas, que eu também seja apenas um instrumento, que o Senhor fale através de mim, Senhor. E peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumina as pessoas que estão ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática a verdade que será ensinada. Que assim seja, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós somos salvos por cumprir as leis de Deus ou por cumprir os mandamentos, algo do tipo? Não. Nós somos salvos exclusivamente, unicamente pela graça de Jesus na cruz. Mas a pergunta da meditação de hoje é justamente essa. Por que nós somos salvos pela graça? Nós somos... Jesus quer nos salvar, nós pecando? Nós estamos em pecado? Hã? Será que é assim? É? É? Claro que não, né? Não é assim, porque se fosse assim, nós não precisaríamos mais frequentar igrejas. Precisaríamos? Não. Precisaríamos nos batizar? Não. Precisaríamos ficar lendo Bíblia? Não. Precisaríamos? Não, nós poderíamos fornicar à vontade, poderíamos é, assistir coisas erradas à vontade, poderíamos beber, poderíamos fumar, comer o que quisesse, matar, roubar, trair a mulher quando a gente quiser, ou a mulher trair o homem quando ela quiser. É assim? Posso matar, posso roubar, então posso ir na sua casa pegar o que eu quiser, é assim? Posso ir no mercado e pegar tudo que eu quiser no mercado, é assim? Posso pegar e falar que você fez uma coisa, então lá te acusar na delegacia de uma coisa que você não fez? Posso? Tá certo assim então? Eu posso cobiçar o que é seu? E por fim, eu posso adorar imagens? Eu posso dar falso testemunho quanto ao próximo? Eu posso usar o nome de Deus em vão? Posso desonrar o meu pai e minha mãe? E por último, posso deixar de guardar o sábado, que é um dos 10 mandamentos? Queridos irmãos, muitos acusam as igrejas que pregam a guarda das leis como legalistas, mas não, meus irmãos. Pelo menos a que eu frequento, não. Né? A igreja que eu frequento, ela prega que nós somos salvos pela graça. Só que, se fosse assim, somente a graça, todo mundo estava salvo. Eu, você, todo mundo. Nós não precisamos fazer nada. Então, se é assim. Mas não é isso que é ensinado. Para que nós possamos ser abençoados, agraciados por esta graça e ser salvos, nós precisamos o quê? Nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador. Nós precisamos
se arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos perdoar aqueles que tenham nos feito mal. Nós temos que nos batizarmos, mas nós temos que não só mergulhar na água, porque a água lá não significa nada. Aquela água é uma piscina, um tanque, uma lagoa, um rio. Não falo como o mar, porque o mar é água salgada. Mas você pode ser batizado também na água do mar salgada, não tem problema nenhum. Pode ser batizado num rio, não precisa ser lá na igreja, né? Já vi pessoas que foram batizadas fora do templo da igreja. Não vejo problema nenhum quanto a isso. Mas, desde que seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que é o seguinte, você não pode se batizar, mergulhar na água e continuar sendo a mesma pessoa, porque senão esse batismo não valeu nada. Não é isso que a Bíblia prega. Tá certo? Você precisa deixar que o teu coração de pedra seja trocado, seja transplantado por um coração de carne. Ou seja, você precisa mudar. Você precisa, no momento que você se batiza, no momento que você vai se transformar, você tem que fazer o seguinte: a sua vontade tem que morrer junto com a cruz de Cristo. E agora é a vontade dele que vai viver na gente. Entendeu? Veja, olha a troca. Já para pensar nessa troca? Jesus deu o corpo dele, o sangue, a carne, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Agora, nós temos que entregar a ele, crucificar a nossa vontade apenas, não o nosso corpo. Então nós vamos crucificar a nossa vontade e a vontade dele é que vai viver em nós a partir desse momento. Isso é o verdadeiro batismo. Essa é a mudança que Jesus espera em nós para que nós possamos alcançar a graça da salvação. A nossa vontade deve desaparecer, a vontade dele é que deve prevalecer em nossa vida. Tá certo? E qual é a vontade de Jesus? Está na Bíblia, né? É interessante que a gente vai em igrejas por aí e as igrejas não pregam a guarda dos mandamentos, não falam tanto deles. Né? Muitas falam até que o Velho Testamento foi abolido, que agora é o Novo. Só que quando se trata de pregar para o fiel dizimar, para entregar o dízimo, o dinheirinho para a igreja, eles recorrem ao Velho Testamento para falar do dízimo, né? Nenhuma igreja prega que a pessoa pode matar, que a pessoa pode roubar. Ou seja, aonde está escrito isso? É no Velho Testamento. Nenhuma igreja prega que a pessoa pode dar falso testemunho contra o seu próximo, que pode desonrar pai e mãe, que pode matar, que pode roubar, que pode adulterar. Não. Agora, o único mandamento que as igrejas têm dificuldade em ensinar é o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Tem igreja até que excluiu esse mandamento, né? Exclui esse mandamento, né? Porque essa igreja ela não usa a Bíblia, ela usa um livro de estudo deles. E neste livro, os 10 mandamentos foram alterados. O segundo sumiu. Não ter imagens para adorar, porque essa igreja adora imagens. O segundo sumiu. Aí, o, o segundo mandamento passou a ser não usar o nome de Deus em vão. O terceiro mandamento, ao invés da guarda do sábado, é para guardar o domingo. O quarto mandamento, que era antes a guarda, passou a ser honrarás pai e mãe. Aí depois vem não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dás falso testemunho. Não. Aí depois adulterarás vem não cobiçar a mulher do teu próximo, não darás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás os bens de teu próximo. Ou seja, ele dividiu o 10 em 2 para continuar tendo 10. Olha só. Muitas igrejas por aí estão preocupadas de ver o seu fiel lá na igreja todo domingo dizimando, né? Igrejas que ficam pedindo dinheiro toda hora para manter canal de televisão funcionando, para manter projeto, não sei o quê. Não é isso que a Bíblia prega. Não, a Bíblia prega que nós devemos dar 10% do que a gente ganha de volta para Deus, porque é Ele quem está nos dando. Tudo desse mundo pertence a Ele. Agora, a oferta nós damos quando a gente quiser e quando quiser. A Bíblia não diz que é obrigado a dar oferta nem em nenhuma quantia. Se eu quiser ir lá e dar R$ 5 de oferta, eu dou. Se eu quiser dar 10 centavos de oferta, eu dou. Se eu quiser dar R$ 1 de oferta, eu dou. Se eu quiser dar 5 centavos, que é a menor moeda que tem, eu dou. Se eu ainda tiver em casa guardando uma moeda de 1 centavo e eu quiser ir lá e dizimar e
e dá uma oferta de 1 centavo, eu dou. Quem decide quanto que eu vou dar de oferta sou eu. Então ninguém pode exigir que você dê tanto de dinheiro para ajudar a manter tal coisa. Não. A minha igreja tem projetos. Tem o Anjos da Esperança, só que não obriga ninguém a doar. Aliás, na igreja nem fala do Anjo da Esperança. Até porque o Anjo da Esperança ele é um projeto dedicado à TV Novo Tempo. Então, mas doa quem quer, vai ser pra quem quer. Na igreja nem fala disso. Entendeu? Isso é um projeto paralelo, pertence ao grupo, mas na igreja não fala. Nunca ouvi falar na minha igreja aqui, por exemplo, para doar para o Anjo da Esperança. Não, né? A igreja tem projeto paralelo para doar 1 quilo de alimento, ali para doar um alimento, para dar cesta básica, dá para quem precisa. A igreja tem vários projetos para serem doados ali. Doa quem quer. E eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando, eu dou meu dízimo, 10%, e dou R$ 50 para o Anjo da Esperança. Por que eu dou? Porque eu vejo um projeto muito forte no Anjo da Esperança. Porque é um projeto onde eles, além de manter a TV Novo Tempo no ar, eles ainda, que é um canal muito abençoado, eles ainda pegam e fazem as revistas Cursos Bíblicos que eles enviam para todo mundo, inclusive para mim, de graça. Então, se as pessoas recebem esses cursos bíblicos de graça, são graças ao Anjo da Esperança. Então, por isso que eu dou lá no Anjo da Esperança. Entendeu? Mas só. Mas eu não dou em outros lugares. Entendeu? E eu só faço a doação quando eu estou trabalhando. Se eu não estou trabalhando, que nem agora eu estava desempregado, eu não doei nada. Agora eu vou ter que trabalhar. Então, quando eu receber o meu primeiro salário, eu vou doar os 10% para a igreja e vou doar os R$ 50 para o Anjo da Esperança. Por quê? Porque eu acho necessário. Você entendeu? Mas isso aí é uma escolha minha. Ninguém nunca me obrigou, ninguém nunca falou, doa. Não, eu quero doar. Agora eu vejo igreja por aí, o pastor implorando, cada um dá R$ 100, coisa para manter o canal. O que é isso? Eu vejo as igrejas por aí muito mais preocupadas com o dízimo e com tendo os fiéis na igreja para poder ganhar o dinheiro com os dízimos e ofertas, do que de pregar a palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, Jesus não vai nos salvar para a gente ficar pecando. Então, se fosse assim, todo mundo estaria salvo. Só que isso não é verdade. A graça vai atingir a todos? Não. A Bíblia é muito clara. A maior parte das pessoas não vão estar salvas. Né? Para que nós sejamos salvos, está escrito na Bíblia isso. Mas o nosso nome tem que estar no livro da vida. E como é que nosso nome entra no livro da vida? Somente com o sacrifício de Cristo? Todos os nomes entraram e pronto? Não. Ele entra e sai. Ele entra e sai. Por que ele entra e sai? Porque depende da minha atitude, do meu jeito de agir. Se eu mudei ou não mudei. Tá certo? Então, queridos irmãos, o primeiro problema é, qual que eu falei? Para ser salvo, se arrepender dos seus pecados. Né? Aceitar Jesus foi o primeiro. Segundo, arrepender dos seus pecados. Me fala, como que você pode arrepender dos pecados se você não sabe que você pecou? E para você saber se você pecou ou não, como é que você faz? O que é o pecado? Quando a gente vai lá na Bíblia, está escrito na Bíblia, não lembro se é em Tiago, se é em Judas, se é em Filipenses, não lembro onde está. Mas está escrito claramente. Se você dar um Google, você vai saber onde é que está. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E qual que é a punição para um transgressor do pecado? A morte eterna. Pronto, queridos irmãos. Aí está o que a gente precisa saber. Como é que eu vou ser abençoado pela graça de Jesus? Quando eu me arrepender dos meus pecados. E como eu sei que eu estou em pecado e preciso me arrepender deles? Quando eu vou e eu olho para a lei de Deus. E percebo que eu estou em transgressão à lei e aos mandamentos do Senhor. Aí eu sei que eu estou em pecado. E eu sabendo que eu estou em pecado, eu sei que o meu destino é a morte eterna. Então, para que eu possa ser alcançado pela graça de Jesus, para que eu não vá para a morte eterna, que é o que eu mereço pelos pecados, eu preciso me arrepender deles. Então, eu vou olhar para a lei, para os mandamentos do Senhor, como um espelho. Quando eu olho para o espelho e vejo que o meu rosto está sujo, eu vou lá na água com sabão e lavo. Mesma coisa acontece conosco no pecado. Eu vou olhar no espelho da lei, o espelho que é a lei, ela é o espelho, nas leis e mandamentos, vou ver que eu estou em pecado, e aí então eu vou e me lavo no sangue de Cristo, lá
na água da vida de Cristo, né, que é a água da vida, o pão da vida. Me arrependo, peço perdão ao Senhor e, se precisar, pedir perdão também às pessoas que eu cometi algum erro. E assim eu alcanço o arrependimento e volto a alcançar a graça de Cristo, e meu nome é escrito no livro da vida. Mas na hora que eu vou lá e peco outra vez, meu nome é riscado no livro da vida. Aí eu vou lá e me arrependo novamente. Meu nome outra vez é escrito no livro da Bíblia. Aí eu vou lá e peco de novo, meu nome é riscado no livro da Bíblia. Só que, irmãos, que tem uma notícia triste para dar para vocês. Nenhum ser humano na face da terra é capaz de seguir essas leis e esses mandamentos. Nós não temos esse poder para isso, força para isso. Então, todos vamos cair em pecado. Todos vamos continuar quebrando as leis e mandamentos de Deus. Mas tem uma notícia boa. A notícia boa é que Jesus compreende, se você estiver lutando contra o pecado, Ele vai te perdoar sempre que você se arrepender. E uma notícia melhor ainda. Jesus mandou o Espírito Consolador quando Ele subiu aos céus, que é o Espírito Santo. Então, se você se batiza, olha só o significado. O significado do batismo não é o mergulho nas águas, não. O batismo, eu prefiro dizer que o significado da palavra batismo é transformação, né? O significado verdadeiro, se não me engano, é imersão, é imergir. Mas eu prefiro dizer que o significado do batismo é transformação. Porque quando você mergulha, quando você se batiza, você não precisa mergulhar na água para se batizar, não. Você assume a nova característica, mesmo muitas vezes você assume antes de mergulhar na água. Então, quando você tem o Espírito Santo derramado sobre você, que você recebe o batismo do Espírito Santo, o que acontece? Você se transforma. Ele passa a estar dentro de você, porque você permitiu a entrada dele. E ele vai fazer com que você cumpra a lei e os mandamentos do Senhor. Ele vai te dar o poder que você precisa para cumprir. É ele. Ele vai fazer com que você cumpra a maioria deles. Pode ser que tenha algum ou outro que você tenha mais dificuldade. Mas Deus está vendo que você está lutando. E eu peco toda hora. Mas eu peço perdão a Deus por isso. Porque em alguns momentos eu não consigo resistir. Mas eu tento resistir. Eu tento fazer o que é correto. Né? As pessoas reclamam, Deus falou para não comer as carnes imundas. E daí? Vocês não percebem que isso é para a saúde de vocês? Se Ele proibiu, é porque algum mal faz para a gente. Nós já entendemos que Deus é amor, que Ele ama todos nós. Você acha que Ele queria que nós deixar a gente de comer algo só porque Ele não quer que a gente coma? Não. Se Ele pediu para que nós não consumimos certas coisas, é para a nossa saúde, é para o nosso bem. Ele é pai. Lembre-se que Ele é pai. Quando um pai fala para o filho, não põe um dedo na tomada, ele está falando isso porque ele não quer que o filho ponha o dedo na tomada, simplesmente? Não. É porque ele sabe que se a criança pôr o dedo na tomada, ela vai levar um choque. Principalmente o dedo da criança, que é fininho, ele vai acabar entrando dentro da tomada. E aí acaba levando choque. Por isso ele fala, não põe o dedo na tomada. Aí se a criança vai lá e põe, leva choque. Mesma coisa acontece com a lei de Deus. O nosso Pai Celestial está falando, não coma tais carnes que vai te fazer mal para a saúde. O ser humano vai lá e come. Aí vem um câncer, aí vem uma doença, aí vem um enfraquecimento do corpo. Aí vem uma pandemia como a do coronavírus. Porque ela veio de um descumprimento da lei de Deus. A gente sabe disso. Os chineses comeram o bicho chamado pangolê. E o pangolê, as características dele é de um bicho que é considerado impuro por Deus. Porque ele se alimenta de fezes. De morcego. O morcego tinha o vírus do coronavírus. E foi nas fezes do morcego. O pangolê comeu e se contaminou com aquele vírus. Aí o chinês foi lá, matou o pangolê e comeu o pangolê. Ele se contaminou dessa maneira. E aí, esse contamínio foi passando de um chinês para o outro, até que se espalhou pela China, depois pela Ásia, depois pela Europa, pela África, pela América e pelo planeta inteiro. E virou uma pandemia, né? Que é uma epidemia no planeta inteiro. Quantas pessoas que morreram porque algumas pessoas lá na China não cumpriram a lei de Deus, né? Então, será que Deus está pedindo para a gente não comer as carnes imundas simplesmente para não comer? Eu acho que a pandemia é o maior exemplo que a gente pode ter que não é verdade. Então, se ele está pedindo não coma tal coisa, é para o nosso bem. Se ele está pedindo para que nós guardemos o sábado, tem um motivo. A guarda do sábado, ela vai nos levar à criação, que Ele é o Criador, lembrar que Deus é o Criador, que Ele é dono de tudo que existe. A guarda do sábado vai nos levar também à morte e ressurreição de Cristo, já que Ele morreu numa sexta-feira, guardou o sábado e só ressuscitou no domingo, né?
A morte da guarda do sábado vai nos lembrar da salvação, né? A guarda do sábado vai nos relembrar da lei que nós devemos seguir para não estar em pecado. A guarda no sábado vai nos trazer um descanso físico que nós também precisamos. Ah, mas a gente pode descansar qualquer dia. Não, mas Deus exigiu que fosse neste dia. Ele santificou para isso. A guarda do sábado também nos permite praticar atos de beneficência ali, atos de, como é que fala, de voluntarismo e misericórdia, ajudar quem precisa, visitar um hospital, uma prisão, um asilo, um orfanato, entendeu? Pessoas que precisam muitas vezes da palavra do Senhor. Visitar pessoas, vizinhos, pessoas que pela região da sua casa, que está precisando de ajuda, que está numa depressão, que precisa receber a palavra do Senhor. Então você vai lá, visita essa pessoa, leva a palavra do Senhor, né? Vai no finados, no cemitério, e aí prega a palavra do Senhor, tentando dar força e esperança para essas pessoas perdidas de Cristo, que podem revê-los em algum momento. Você está entendendo? Isso é o que a gente tem que fazer no sábado, né? A gente pode estar fazendo no sábado. E também no dia do finados, no caso aí do dia do finados. Mas o sábado é para isso. Sábado eu não posso fazer nada? Não. Eu tenho que cessar o que é para mim. Então, eu não posso trabalhar, por exemplo, no sábado, como é que fala? Remunerado. Então, por exemplo, eu posso no sábado, por exemplo, eu sou eletricista, vamos fazer isso conta, eu não sou. Aliás, até sei fazer serviço de eletricista, mas não sou profissional. Mas aí eu trabalho, mas quanto que eu trabalho com eletricista? Aí eu trabalho com eletricista, vou lá numa casa, faço tal, falo outra. Aí no sábado, os irmãos da igreja falam, vamos juntos lá com a gente, na casa de um irmão, fazer um serviço de eletricista voluntário, ele não tem condição de pagar. Você está precisando arrumar lá a associação, tá? Vamos, claro. Aí eu vou lá e voluntariamente, eu não vou cobrar nada. Eu vou lá e faço serviço. Eu posso fazer isso. Eu estou fazendo um ato voluntário e ao mesmo tempo levando a palavra do Senhor para esse irmão que tá precisando. Você entende? Mas para que eu possa fazer um ato voluntário, eu tenho que lembrar as pessoas. Foi Deus que me mandou aqui. Quando eu vou e dou uma moeda de R$ 1 para alguém comprar, comer no Bom Prato, alguma coisa, eu tenho que lembrar, é Deus que está te dando essa moeda. Deus me enviou aqui para te ajudar. Não tenho só que dar, eu tenho que vangloriar a Deus, não a mim mesmo. Não sou eu que tenho que ser recompensado, é Deus, porque é Ele quem está dando essa moeda. É Ele quem está fazendo com que você seja misericordioso, porque nós não somos, nós somos fracos, abomináveis, terríveis. O próprio apóstolo Paulo disse que dos pecadores ele era o pior. Entendeu? Ele mesmo se dirigiu sendo imundo, fraco. Nós não temos o poder de ser misericordiosos, nós não temos competência para ser bondosos, não. Nós somos maus de natureza, nós somos fracos, imundos, abomináveis de natureza. Agora, quando nós temos o Espírito Santo, ele nos guia a fazer o bem, a fazer um ato de misericórdia. Né? Então, queridos irmãos, quando realmente vocês se entregam para Deus, Ele vai guiar a sua vida. Então, você vai acabar guardando os mandamentos e as leis do Senhor. Mas não é isso que vai te salvar. É a graça. É a graça de Jesus na cruz. Tá? E o Espírito Santo que vai fazer você guardar a lei. Porque sozinho, realmente, nós não conseguimos. Só que o Espírito Santo só pode agir na sua vida se você quiser. E eu falo para vocês, eu não sinto falta nenhuma de comer carne de porco. Eu não sinto falta nenhuma de tomar café, ou de coisa que eu não tomava praticamente café mesmo, eu tomava só, nos últimos tempos eu estava tomando porque eu não podia mais tomar leite, por conta do meu problema de saúde, certo? Mas, fora isso, eu não precisava fazer nada, entendeu? Então, eu não sinto falta de tomar vinho, gostar de tomar vinho, champanhe não, no fim do ano eu compro um champanhe sem álcool e tomo, pra mim é a mesma coisa, eu tomo suco de uva no lugar do vinho, é a mesma coisa. Outras bebidas alcoólicas eu nunca tomei, então não me faz falta. Então, queridos irmãos, resumindo, se você estiver em pecado, você não vai ser salvo. Mesmo que a graça de Deus, através de Jesus na cruz, nos permita isso. E você vê que interessante é que antes das leis de Deus, Deus mostra a sua graça, né? Lá para os israelitas. Então, não adianta você querer ser salvo se você não segue
se você não tem o Espírito Santo consigo. Mas é claro que as pessoas que não conhecem, por exemplo, a guarda do sábado, elas não vão ser cobradas por isso, elas vão ser salvas por ignorância. Porém, para ser salvo, você precisa praticar o bem. Você precisa amar o próximo. Você tem que ter um coração de carne, não de pedra. A tua vontade tem que ser crucificada junto com Cristo. O arrependimento, o perdão tem que vir. Tudo isso é importantíssimo. Só que vai chegar um momento que a guarda do sábado vai ser exigida para a salvação, que é quando a segunda besta surgir. Porque aí você vai ter que ter o selo de Deus. E nós já estudamos aqui quem é o selo de Deus, que é o sábado. Né? A marca da besta, todo mundo fala, o chip, não sei o que vai pôr na mão. Não. A marca da besta é a guarda do domingo. Ela é a guarda da besta. É a marca da besta. E a marca de Deus, o selo de Deus, é o sábado. Então, de alguma forma, eles vão fazer um decreto, alguma coisa, que talvez obrigue a pessoa a comprar no sábado. Eu não sei como é que vai ser, não. Mas eu sei que quem não usar, quem não guardar o domingo, não vai poder comprar nada. Você entendeu? E é isso que vai acontecer. Naquele momento, você vai ter que se decidir. Usar a guarda do sábado, a marca do Senhor, ou usar o domingo, a marca do Satanás, a marca do demônio, a marca da besta, e se perder. Mesmo que você tenha fazendo tudo certo, se você usar a marca da besta, não terá volta. A partir do momento que você pôs a marca da besta, você está perdido. A Espírito Santo abandona você e acabou para você. Eu posso dizer você uma coisa, queridos irmãos. Muitas pessoas que hoje estão salvas vão cair diante da marca da besta. Né? Pode ser que não sejam vivas essas pessoas de hoje, mas o que eu falo é pessoas que estão salvas na vida, no decorrer da vida. Quando estiverem vivas, quando vir a marca da besta, poderão cair. Por quê? Porque serão enganadas. Por quê? Porque as pessoas não estudam as Escrituras. Se as pessoas estudarem as Escrituras, elas vão ver como vai ser a volta de Cristo, como vai acontecer a ressurreição dos mortos. Ela vai ver que a Bíblia está falando que Satanás vai fazer esses sinais, mas que não é Deus. Que só vai acontecer quando Jesus voltar, que todo mundo vai olhar para o céu e vai ver descendo na nuvem. Todo mundo vai ver, assim como ele subiu, ele vai voltar. Todo mundo vai ver. E olho nu, não é pro computador, não, nós vamos ver, olhar para o céu e ver. Não sei como que vai ser isso, mas o planeta inteiro vai ver. Então, queridos irmãos, será que, como é que fala, que nós ainda vamos ser enganados? Tem que estudar as Escrituras. É o que eu sempre falo para vocês, estuda as Escrituras, porque elas é a única fonte de verdade. É elas quem vai te levar à salvação. Não se engane. Eu estou salvo porque eu sou salvo pela graça. Não. Você vai ter que conquistar essa salvação pela graça. Essa que é a verdade. Só que você só vai conquistar se o Espírito Santo te ajudar. Mas ele só pode ajudar se você aceitar, se você se transformar. Enquanto você tiver um coração de pedra, enquanto você tiver o mal dentro de você, trevas, o Espírito Santo não pode entrar. Você tem que abrir mão das trevas, você tem que aceitar a ajuda dele e você tem que parar de pecar. Aí você vai se limpar das trevas, vai para a luz e aí então o Espírito Santo pode entrar. Lembre-se do que Paulo disse, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas para que ele possa entrar na gente, nosso corpo tem que ter luz, não trevas. Só que essa luz só pode acontecer se nós começarmos a reivindicar o mal, reivindicar a quebra das leis. Quando Deus entender, quando o Espírito Santo entender que nós estamos prontos, ele vai entrar. E uma vez entrando, ele vai nos guiar. Só que mesmo que ele entrou, ele pode sair. Se nós começarmos a rejeitá-lo, né? Que nem, por exemplo, que eles vão dar um exemplo para você, um órgão transplantado. O corpo pode rejeitar aquele órgão. Né? Toma remédio, dá um monte de coisa para ver se não rejeita, né? O órgão muitas vezes rejeita, a rejeição, né? Tem que tirar aquele órgão para o outro. Porém, queridos irmãos, porém, o Espírito Santo é a mesma coisa, ele entra, mas o teu corpo pode rejeitar o Espírito Santo dentro de você. Por quê? Porque você não preparou corretamente e porque você deixou de se preparar. Então não é porque o Espírito Santo entrou, tá? Não, você tem que continuar se preparando. É como eu sempre falo, é como se fosse a fé fosse uma planta plantada no seu coração. Você plantou a semente, ela germinou, o Espírito Santo entrou. Muito bem.
Só que se essa fé vai enfraquecendo, a treva vai voltando a tomar conta de você. E aí o Espírito Santo acaba sendo expulso pelo seu corpo, começa a ser um intruso ali, rejeitado, porque o Espírito Santo não consegue ficar onde tem trevas. E aí ele vai saindo, ele sai. Mas ele está perto de você, tentando te ajudar. Só que mesmo assim, você continua mergulhando em trevas. Aí chega um momento que ele não consegue nem chegar perto. É onde entra nós, os cristãos, verdadeiros, completos. Nós vamos lá, ele usa a gente, como está me usando aqui, para atingir pessoas que talvez ele não possa atingir, porque estão numa trevas que ele não alcança, que ele não consegue chegar. Ele tem muita luz para conseguir chegar nas trevas, mas ele não tem a trevas, ele não consegue chegar perto, porque a graça nele não permite, entendeu? E é onde entra nós para ajudar essas pessoas, né? Agora essas igrejas por aí, que pregam parte da lei, que pregam parte da Bíblia, mas não pregam a lei completa, não pregam as coisas, podemos dizer que é um evangelho manco, ou um evangelho perneta, ou melhor ainda, um evangelho incompleto, né? Então, a mensagem dessa igreja está incompleta. E esse incompleto pode fazer com que essas pessoas se percam, tá? Ellen White, uma profetisa de Deus, né, que escreveu, ou uma escritora para muitos, que escreveu vários livros aí para ajudar as pessoas, apontando sempre para a Bíblia, ela disse que a maior parte das pessoas que serão salvas estão nas igrejas protestantes. Ela não falou que está na igreja que ela ajudou a fundar. Não. Ela falou que está nas igrejas protestantes. Protestantes são todas as igrejas evangélicas. Ou seja, a maior parte das pessoas salvas vão estar lá. Mas não todas. Né? Talvez ela tenha incluído junto a igreja que ela fundou. Mas não só a igreja. Né? Mas muitas pessoas desta igreja vão se perder. Também. Pode ter certeza. Porque vão ser enganadas. Porque não levam a sério. E muitas pessoas por aí vão se perder porque vão ser enganadas. Porque não estudam as escrituras. Porque não ensinam seus descendentes a estudar as escrituras. A escritura sagrada é muito importante. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o programa Bom de Bíblia e uma das participantes é uma mulher que não é, ela chegou na semifinal do programa, está disputando agora o terceiro lugar, que ela perdeu a semifinal, né? A, a- a participação se dá em uma semana, né? Então, são 5 programas, 4 programas, segunda, terça, quarta e quinta, né? Aí na final do quarto programa, quem tiver mais pontos passa para a próxima fase e o outro é eliminado. Então ela chegou até na semifinal, né? Mas ela perdeu a semifinal e agora essa semana aqui tá disputa o terceiro lugar e ela tá lá. E ela não é adventista, essa mulher. Ela é da Assembleia. Vocês percebem que uma pessoa da Assembleia tá ali disputando no Bom de Bíblia? Isso faz uma coisa importante pra gente entender. E ela não foi a única, teve outra pessoa também que não era da Adventista que estava lá participando. E já várias pessoas de várias igrejas participaram do Bom de Bíblia. Isso demonstra uma coisa, quer dizer, irmãos. A TV Novo Tempo não é para adventistas. A TV Novo Tempo é para qualquer pessoa que queira estudar a palavra do Senhor. É para qualquer pessoa que queira estar em estudo com as Escrituras Sagradas, que é a fonte da verdade de Deus. A TV Novo Tempo é para qualquer pessoa. Eu já vi pessoas testemunhando de Jeová, Assembleia Universal, católicas, Umbanda, ateus até, fazendo perguntas no programa lá na Mira da Verdade, na TV Novo Tempo. Ou seja, não é um canal para adventista apenas. Não, é um canal para todas as igrejas. Qualquer pessoa que quiser pode assistir os programas, pode perguntar, pode até participar. Pessoas de várias igrejas participam, por exemplo, do programa, fisicamente presentes no Bom de Bíblia. Né? Acho que são 10 pessoas que são escolhidas para fazer a temporada, né? Geralmente a temporada são 15, 20 programas, né? Comandados antigamente pelo Ailton Oliveira, que é um pastor excelente, e agora é pelo Rafa, agora é o, como é que ele chama lá? Felipe. Felipe Amorim, né? Felipe Amorim. É ele que apresenta agora no Bom de Bíblia. E ali é ensinado coisas, é falado sobre o tabernáculo, sobre o santuário, sobre a Bíblia, sobre o Apocalipse. Cada temporada é um tema diferente. E vem pessoas de várias igrejas, pastor de outra igreja que vai lá e participa do programa. Você está entendendo? É um canal que é para todo mundo. Não é só para adventista. As pessoas se enganam quanto a isso.
Tá certo, queridos irmãos? É um canal que é para todo mundo. E eu super aconselho todo mundo a assistir, porque é um canal de bênção, fala de Deus 24 horas por dia, Deus o tempo inteiro, se preocupa com alimentação, com relacionamentos entre pais e filhos, entre cônjuges, entre pessoas, e jornal com boas notícias. É um programa, tem desenhos educativos, tudo, 24 horas a palavra do Senhor, é um canal de cada isso. Então, gente, vamos assistir. Tenho certeza que vocês vão amar o que vocês vão ouvir ali. Eles não vão falar um momento de doutrinas da igreja. Não, o ensino ali é sobre a palavra do Senhor. Claro que eles podem entrar em alguma coisa sobre Ellen White ou da doutrina, caso alguém pergunte. Né? Que nem, por exemplo, teve gente que perguntou sobre a Ellen White, né? Lá no Monte Bíblia. Teve gente que já perguntou sobre a igreja, se é uma seita, se ela é legalista, se ela é isso, aquilo, então eles respondem a pergunta. Mas o foco ali não é falar sobre a igreja, é falar sobre a palavra do Senhor. Entendeu? Porque aqui ninguém prega para que vocês saiam da igreja de vocês e venham para nós. Não é isso que a gente prega. Não, a gente prega para que vocês estudem as escrituras e se voltem para as leis de Deus, mesmo que a igreja de vocês não ensine isso. Se voltem para as leis. É só isso que a gente quer. É isso que a gente prega para as pessoas. Se voltem para as leis de Deus, estudem as escrituras, que é a única fonte da verdade. Só. Tá certo? Então vamos fazer uma oração de encerramento, queridos irmãos. Vamos fazer juntos. Queridos amados, obrigado por essa meditação. Obrigado por estar me ouvindo nesse momento. Obrigado por estar comigo, Senhor. Que nós possamos deixar que o nosso coração de pedra desapareça, que venha um coração de carne. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo entre nós e nos ajude nessa caminhada a prosseguir, aprendendo cada vez mais, obedecendo a Ti, Senhor, seguindo os Teus mandamentos, se arrependendo dos nossos pecados e também perdoando aqueles que têm pecado contra nós. Que possamos agir com misericórdia, com benevolência, com voluntarismo, ajudando as pessoas necessitadas. Que possamos aprender a servir o Senhor. Que possamos aprender a estar contigo, Senhor. Que possamos ser alcançados pela sua graça e um dia estar juntos na salvação. Eu peço, Senhor, as pessoas que estão me ouvindo neste momento, inscritas ou não no meu canal, que estão trabalhando, e aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo, que elas possam voltar do trabalho para suas casas em segurança, Senhor. Assim como eu peço por mim também, que daqui a pouco vou trabalhar, Pai. Que eu possa ir e voltar do meu trabalho em segurança, que o Espírito Santo esteja comigo no meu trabalho e me ajude a fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, Senhor. Que Ele possa estar ali junto comigo, meu Pai. Eu peço, meu Deus, que Ele continue abençoando a minha família. E peço pelas pessoas que o irmão Hildo pediu aí no comentário do último vídeo. Inclusive ele mesmo, né? Então eu peço por essas pessoas também. Já tinha orado por isso, meu Deus, você sabe disso. Mas estou orando mais uma vez pedindo por ele e pelas pessoas que estão ali, ao qual ele pediu paz de espírito e proteção, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Que possamos estar juntos sempre, Pai. Que todos juntos possamos nos ver lá na vida eterna. Que assim seja, meu Deus. Eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa estar todos juntos aqui. E um dia possamos nos ver na vida eterna. E lembre-se, a graça, ela não vai te salvar simplesmente você estar salvo. Não. Você é salvo para obedecer. Você é salvo para ser obediente ao Senhor. E se você não se transformar, essa graça que é pregada, que a gente é salvo pela graça, ela não vai te atingir. Ela não vai te atingir. Por que ela não vai atingir? Porque você está impossibilitado de ser atingido. A graça só vai atingir aqueles que querem, aqueles que se voltam para Deus, aqueles que praticam bem, que olham para o próximo, não como um monstro, mas como um ser humano vítima de Satanás. Que a pessoa entenda que Satanás é que é o vilão e seus demônios. Que um assassino, um estuprador, um pedófilo, um traficante, um contrabandista, um sonegador de imposto, o que seja, ladrão, não importa qual é o pecado que tenha cometido. Ele é uma vítima de Satanás, assim como nós. Nós todos somos vítimas dele. Então, nós não podemos apontar o dedo para o outro. Nosso telhado é de vidro, como eu já cansei de falar aqui. A mulher reclamava da outra, falava, que roupa suja, que roupa suja, que roupa suja. Um dia ela olhou lá, falou, nossa, a mulher resolveu colocar o paninho no guardanapo, será que ela aprendeu a lavar?
Aí o marido dela falou, não, eu é que limpei as vidraças da nossa casa. Quer dizer, o que estava sujo era a vidraça e não o varal. Qual é a moral dessa história? Muitas vezes o que está sujo é o nosso olhar, é o nosso pensamento. É a, é a, é a, é a, é a lente que eu estou usando e não aquela pessoa. Muitas vezes eu estou acusando a pessoa de uma coisa que na verdade não é assim. Na verdade, sou eu que estou sendo ruim. Não sou eu que estou errado e estou acusando o outro. Porque eu estou com a lente errada, estou enxergando errado. Né? É por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, queridos irmãos. Porque eu posso, por exemplo, dar falsa testemunho contra o próximo da maneira mais fácil do mundo. Basta que eu acuse a pessoa sem prova. Basta que eu acuse uma pessoa sem prova. Eu estou dando falso testemunho contra o próximo. Então, basta que a pessoa ter feito de propósito algo. Eu estou correndo um grande risco de, de fazer um falso testemunho com isso. Por quê? Porque eu tenho prova que a pessoa fez de propósito. Não, não, claro que não. Eu não estou na mente. O único que sabe se a pessoa fez de propósito não é Deus. Então, que direito que eu tenho de apontar o dedo para o outro se fez de propósito ou não? Eu não tenho esse direito. Não tem como, queridos irmãos. Não tem como. Tá certo? Não tem. Por quê? Porque como é que eu vou saber se foi feito de propósito ou não? Eu posso pegar, se tivesse alguma imagem, olhar na imagem, mesmo assim, muitas vezes a pessoa faz tão bem feito que, que não tem como saber se foi de propósito ou não. Entendeu? Então eu não posso julgar sem ter provas. Eu não posso condenar sem ter provas. Já pensou se todo juiz fosse lá, vamos supor, você foi acusado justamente por alguém de ter assaltado a pessoa. Muito bem. Não tem prova nenhuma. Só uma pessoa que falou lá e ela já reconheceu. Mas ela se enganou, não foi você, você é inocente. Aí você vai lá no juiz, no júri, e eles pegam, sem prova nenhuma, simplesmente a palavra da pessoa contra a sua, sem testemunho, sem nada. A polícia se indiciou, o juiz vai lá e te condena. Tá certo? Assim, como é que você vai se sentir? Tem prova para te condenar? Tem. Por que vão te condenar? Por que te indiciaram? Quer dizer que a palavra daquela pessoa vale mais que a sua? Não. Ela pode ter te conhecido, ela pode se enganar, ela é falha, o ser humano é falho, entendeu? O ser humano, ele é falho, então eu posso, por exemplo, tem uma pessoa muito parecida, tem pessoas tão parecidas nessa vida, né? Que eu já vi, né? Você vê que um monte de sósia que tem ali muito parecido, com artistas. Eu já vi, por exemplo, uma atriz de televisão, ela fez a Diná, filha de Jacó, né? De Israel Jacó, na novela Gênesis. Ela é muito parecida, muito mesmo, com uma moça que eu conheço lá de Minas Gerais. Muito parecida. Entendeu? É impressionante. Parece muito. Claro que são diferentes. Mas eu posso confundir uma com outra. Uma pessoa que no escuro, numa claridade que não tá boa, pode muito bem confundir uma com outra. Você entendeu? Pessoas que são irmãs, né? Às vezes confunde que nem eu já vi caso de uma irmã presa no lugar da outra. Uma irmã era pessoa de bem, trabalhadora, e a outra era bandida. Que não eram gêmeas, mas elas tinham um nome parecido e uma foi presa no lugar da outra. Né? Eu já vi pessoas que têm anônimas, acho que é anônimas que fala, pessoas que têm o mesmo nome completo, o mesmo nome e sobrenome. Serem presas no lugar de outra pessoa, só por causa do nome. Então quer dizer, a gente pode condenar uma pessoa desse jeito? Então, como que eu posso acusar alguém que eu não posso fazer isso? Para que eu possa acusar, eu preciso ter provas concretas. Então, por exemplo, para me acusar uma pessoa, fez de propósito, por exemplo, me empurrou de propósito ali. Ela fala, não, esbarrei. Só que aí, eu tô passando e eu ouço ela conversando com alguém, falando, empurrei o cara de propósito lá, porque isso foi... Ela fala, então você fez de propósito? Eu posso acusar, porque eu ouvi ela confessando. Agora, sem uma confissão, sem uma coisa, eu não posso acusar. Porque eu corro o risco de dar falso testemunho. Então, pro meu bem, não é nem pro bem da pessoa, é pro meu bem. Eu posso estar jogando minha salvação no lixo por um ato errado desse.
Principalmente se depois eu não pedir perdão a Deus. Eu tenho que pedir perdão a Deus e me arrepender pelo que eu fiz. Só que não adianta o arrependimento faz com que eu não faça essa situação de novo. E faz com que eu mude meu olhar para uma pessoa. Porque eu não posso acusar, porque enquanto eu estiver acusando a pessoa, eu não me arrependi. Eu não posso condenar a pessoa sem ter provas. Eu acho que foi, porque isso, ou pela fama da pessoa. Não importa, mas você não pode provar. Então por que você vai acusar uma pessoa? Por que você vai arrumar inimizade com alguém que às vezes é um parente? Por quê? Arrumar briga, confusão, a troco de quê? Né? Eu vou dar um testemunho meu aqui também agora para encerrar essa meditação, queridos irmãos. Eu estava na cozinha, tava meu pai, minha mãe e eu. Meu pai estava pegando comida, eu já tinha comido, minha mãe estava fazendo uma coisa na pia. E eu fui pegar alguma coisa no filtro, um copo com água. E eu passei do lado da minha mãe, ela estava a cozinha pequenininha, estava encostada, ela foi encostada na pia. E eu esbarrei o copo nela, alguma coisa nela. E ela já fez cara feia para mim e me acusou sem eu ter feito nada de errado. Foi um acidente. Totalmente acidental. E ela já foi me acusando de ter feito, já mostrou na cara feia e já me acusando de ter feito a coisa de propósito. Isso gerou uma confusão tão grande, queridos irmãos. Porque eu enfrentei ela, porque eu comecei a gritar com ela, porque eu estava na minha razão, não foi de propósito. Porque eu estou cansado de justiça na minha vida. Então eu comecei a gritar e mostrar para ela que eu não tinha feito de propósito, mas ela não quis ouvir. Mas rolou uma confusão. Precisava essa confusão toda? Não. Bastava que ela ficasse na dela, entendesse que foi acidental e acabou. Por quê? Pra que criar todo esse clima com um parente, com um filho? Gente, a gente não sabe se nós vamos estar vivos daqui a 1 hora, daqui a 5 dias, daqui a um dia, daqui a 1 minuto, daqui a 1 ano. A gente não sabe quanto tempo a gente tem para estar junto. Não vamos perder tempo acusando os outros sem saber. Não vamos perder tempo, não. É tão chato isso, é tão idiota isso, é tão estúpido isso. Você perder tempo da sua vida discutindo sem nem saber se procede ou não. Você não sabe. Você está achando, não, você não sabe porque você não tem prova nenhuma. Você nem percebeu. Nem percebeu. Muitas vezes a pessoa acusa a outra sem nem ter visto o que aconteceu. Você está entendendo? Então, você não sabe. Inocente, conhece a palavra que diz inocente, é que se faz o contrário? Entrega na mão de Deus. Entendeu? Se eu tivesse feito algo com ela de propósito ali, querendo machucar alguma coisa, Deus veria minha maldade e iria me punir. Não precisa que ela venha em cima de mim. Eu não preciso ir em cima de ninguém. Se a pessoa fez algo errado comigo de propósito, ou tal, e não se arrepender, Deus vai punir ela. E mesmo que ela se arrependa, ela vai ter as consequências pelo seu erro. Porque tem essa. Não é porque você se arrependeu que você não vai pagar pelos seus erros, você vai pagar. Você só vai estar garantido na vida eterna. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que nós possamos entender isso. Então, não tem motivo para isso. Não vamos perder tempo com brigas estúpidas, nojentas, que não servem para nada. Tempo que a gente pode estar curtindo com o familiar, aí daqui a pouco você perde o familiar, aí coitado, não sei o que saudade, não sei o quê. Mas quando estava vivo, você perdia tempo discutindo. Você perdia tempo, coisa. Você entendeu? Outro dia veio a mulher aqui, a vizinha, ela falou que a irmã dela vivia brigando com os filhos, né? Tava de mal com os filhos, ficava de mal, tempão sem falar com os filhos. E ela falou para a irmã: Ó, minha irmã, faz as pazes com teus filhos. Você não sabe quanto tempo você tem por aqui, teus filhos têm. Você não sabe se um deles pode morrer a qualquer momento ou você. E morrer brigado. Faz as pazes. Aí ela acabou fazendo as pazes com uma, com outra ela não, parece que não fez. E aí ela descobriu, ela desenvolveu problemas de saúde, né? Problemas cardíacos e tudo mais, por causa de vício de cigarro que fumava, e morreu. E ela morreu brigada com um dos filhos. Então quer dizer, veja bem, perdeu tempo de brigar à toa, gente. Não vai levar ninguém a nada. Vamos viver, curtir, familiar enquanto tem. A vida das pessoas fala, saudade do meu pai, saudade da minha irmã, saudade do meu avô, saudade da minha mãe, saudade do meu tio, saudade não sei do que. Mas quando estava vivo era só briga, era só confusão. Saudade do quê? Por que não aproveitou enquanto estava vivo? E ficou arrumando confusão e briga? Por quê? Você está entendendo, queridos irmãos? Deus está vendo tudo isso.
Então, vamos tomar cuidado. Porque por um deslizezinho a gente pode pecar e perder a nossa salvação. A troco de nada. Por frescura, por fraqueza, por estupidez. Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos e que possamos ter um excelente e maravilhoso dia, tá bom? Grande abraço a todos, queridos irmãos.